Semeando a Palavra de Deus. Nós nos encontramos neste 25ª semana do Tempo Comum. A nossa liturgia desta quinta-feira, dia 24 de setembro, a Santa Palavra de Deus é o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam, é João que ressurgiu dos mortos, outros é Elias que apareceu e outros ainda é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia, eu degolei João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus caros e amados filhos e filhas, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma igreja que tem que, de fato, apresentar Jesus. A nossa vida tem que ser este reflexo da presença de Jesus Cristo. E esta busca, então, de configuração com Ele deve ser uma constante na nossa vida. Nós necessitamos buscar sempre esta configuração, esta presença de Jesus em nós e assim, através de nós, apresentá-lo aos outros. Meditando a liturgia, então, desta quinta-feira, nós vemos já no início o livro de Eclesiastes e o aparente pessimismo, então, do autor, quer, na verdade, nos mostrar, não é, que é muito verdadeiro a nossa vida e tudo o que fazemos, projetamos, construímos, tudo que nós, muitas e muitas vezes, não é, lutamos e com as nossas capacidades, os nossos esforços, nós chegamos a obter, na verdade, tudo isso, né, ainda com toda a nossa potencialidade, é fragilidade. E tudo passa, tudo é, como diz então o autor sagrado, não é? Vaidade das vaidades. Tudo isso de nada adianta, de nada serve se nós de fato não soubermos bem administrar a nossa vida. É a rotina do dia a dia, a mesmice de sempre, nada muitas vezes, não é, nos encanta e nos atrai, e nós estamos sempre neste ciclo, não é, de buscar, de obter, de ter, e quando nós conquistamos, aí dá uma sensação de prazer, de gozo, de alegria, mas logo, novamente, vem aqueles sentimentos, não é? Dentro de nós, de querer mais, de alcançar mais, de buscar mais. Muito bem, a existência de todo aquele que não vive, então, uma experiência de fé, que não vive em Deus, não é? Que não está a sua vida em Deus, que fica em Deus, então, assim, tudo é efêmero e passageiro, e passamos com
essas coisas, não é? Mas nós que cremos, que buscamos em Deus, que buscamos uma vida em Deus, sabemos que tudo é efêmero, tudo é passageiro e nós queremos e buscamos sempre a vida eterna, a eternização da nossa vida na presença de Deus, na vida bem-aventurada, o céu. Por isso a salvação e a graça se encontra em Jesus Cristo. É em Jesus que nós, assim então, encontramos toda a satisfação, toda a alegria e a abundante vida, não é? Que nós tanto desejamos. Então é necessário esta busca, é necessário sempre este avançar, não é? Em Deus. Então nós precisamos nos refugiar em Deus, que é o único abrigo realmente seguro e que não significa viver em fuga, em uma religião alienante, mas ao contrário, é na oração, na busca em Deus que o homem então consegue assim viver uma vida que terrena a nossa abundância, a nossa alegria, a nossa realização, não é? O sentido sempre novo da nossa vida a partir de Deus. Então, quando a vida parece ser um tédio, não é? E certas coisas não fazem sentido, é importante para nós lembrarmos, não é? Que a nossa vida é de fato momentânea, passageira aqui. E abrigarmos-nos no coração de Deus sempre, não é? Que a gente possa, em todos os momentos, nos acontecimentos da nossa vida, recordar sempre que fora de Deus tudo é vão. E em Deus a abundância da vida e a eternização da nossa vida. E aí então veja que no Evangelho nós encontramos, não é, um Herodes, um soberano que não tinha noção dos seus limites. Um homem arrogante, um homem presunçoso, com certeza, que queria ter tudo sob o seu olhar, sob o seu controle, até mesmo as coisas, então, pertinentes a Deus e à sua verdade. E tendo ouvido falar de Jesus, das maravilhas de Jesus, realizando milagres, os prodígios de Deus, os sinais de Deus, não é? Quis encontrar-se, quis ver Jesus, teve curiosidade para ver Jesus, não é? Assim também, muitas vezes, nós corremos esse risco, nós somos muito curiosos e corremos atrás da curiosidade, não é? Veja como é importante olhar para este evangelho hoje e também nos perguntarmos se não corremos atrás, às vezes, não é? Para a satisfação, melhor dizendo, né? A satisfação das nossas curiosidades. Ou se buscamos de fato encontrarmos com Jesus, ver Jesus, estar em Jesus, permanecer em Jesus. Herodes, sabendo das interpretações aí do povo de que Jesus seria um João Batista que ele mandou degolar, mas que voltou, algum dos profetas, o tirano perturbou-se, né, na verdade, e queria ver Jesus. Talvez esse querer ver Jesus fosse um tanto quanto curioso, não é, para ele. E nós sabemos que não tanto queria encontrar-se com Jesus por causa, então, da salvação e o Messias que veio para salvar, não é? Então Herodes tinha vontade de ver Jesus. Por quê? Por curiosidade, para se precaver talvez também de um possível, não é, concorrente. Então, nós
percebemos isso também no Santo Evangelho. Às vezes nós queremos ver, conhecer esta ou aquela pessoa, porque também, não é, por curiosidade, temos medo do concorrente, daquele que está na comunidade, que chega na comunidade, e a gente pode perder o espaço. Sabemos muito bem que o espaço conquistado nunca se perde, não é? Uma vez o nosso espaço. Agora, veja, esse tirano perturbou-se, queria ver Jesus. Nós sabemos que o encontro com Jesus é algo belíssimo, que muda, que transforma e tem que transformar toda a nossa vida, não é? E precisamos estar sempre, viver uma vida sempre encantada com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu Evangelho, com a boa nova de nosso Senhor, não é? Claro, não era esse tanto o sentido de fato em que o rei Herodes queria se encontrar com Jesus, não é? O homem que se julgava tudo, se julgava até mesmo no lugar de Deus para governar, não admitia, na verdade, era uma concorrência, tinha medo, não é, da concorrência. Então, qualquer semelhança com o homem da pós-modernidade não é mera coincidência. Nós também temos muito medo da concorrência, de perder o nosso espaço. Muito bem, que nós, então, com o Santo Evangelho desta quinta-feira, nós possamos meditar, refletir, não é? Herodes não está procurando conhecer Jesus, ver. Nós queiramos conhecer cada vez mais, que é ser mais e mais íntimo e mais encantado com a pessoa de Jesus, com o seu Evangelho. E não só e somente, não é, nos interessa a pessoa miraculosa, dos milagres, das curas, não é? De Jesus na nossa vida, mas que seja de fato este entender nosso, o desejo da profundidade no conhecimento, da intimidade na vida com o Senhor, não é? Jesus faça sempre na nossa vida este processo diário e constante, não é? De sermos mais íntimos de Deus, viver em Deus, ficar em Deus, não é? É interessante que diante de Herodes, Jesus, nós sabemos que se encontrou com ele na paixão, não é? E sabemos que foi levado, não é? Devolvido depois a Pilatos, lavou as suas mãos e foi enviado, não é, para Herodes. Veja, e diante de Herodes, Jesus se silenciou, né? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor derrame sobre você ricas bênçãos e conquiste cada dia mais este conhecer Jesus, esse ser íntimo de Jesus e não só querer vê-lo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.